Maravilha, meu povo! Graça e paz, boa noite a todos mais uma vez. Nós estamos no nosso culto dominical, na segunda parte do nosso culto, e vamos nesse momento para a exposição bíblica. Eu quero convidar você que está nos ouvindo, você da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, você amigo que vai nos ver e nos ouvir logo mais nas nossas mídias sociais, no YouTube, Facebook, Instagram. Eu quero desejar para você, seja bem-vindo e bem-vinda em nome de Jesus. Nós somos da Igreja Batista Reformada Vida Abundante e hoje nós vamos falar sobre princípios indispensáveis para uma vida cristã ou para a manutenção de uma vida cristã. Nós estamos vendo dias tão difíceis, né, gente? Dias tão complexos, mas o Senhor, ele tem nos dado sabedoria, direcionamento, né, para o que vai acontecer ainda, o que vai por vir, o que está por vir. Muito se diz hoje, é uma frase muito falada nos dias de hoje, que é o novo normal, não é? E se referindo às mudanças que vão acontecer na sociedade daqui para frente. Mas será que haverá uma nova maneira de se relacionar com Deus, por exemplo? Né? Eu acho que o Deus ele não muda, né? Deus é um só Senhor. Ele não tem variação de dúvida, de tempo, ele é Deus. Agora, provavelmente, com essa pandemia, com essa doença, que de repente talvez encontre a cura, mas virá outras, eu não tenho dúvida disso, porque nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos no mundo, e por esse mundo nós vamos passar aflições. Eu acho que nós vamos ter que se adaptar, como nós estamos fazendo aqui, né? Os nossos cultos têm sido online, não é? É à medida do possível. Nós vamos retornar agora, domingo que vem, né? Um culto de comemorativo em gratidão de 12 anos de aniversário. Claro, aqueles que são de risco, aqueles que não podem, não virão, mas os que gozam de saúde, com máscara, álcool em gel, estaremos juntos lá no nosso templo, no nosso lugar de oração e de adoração. Bem, vamos abrir a Bíblia, meus irmãos? Tiago, Novo Testamento, apóstolo Tiago, capítulo 1. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou citar aqui alguns princípios, se der tempo, eu tenho 8 princípios para falar com vocês, que são princípios norteadores para a nossa vida cristã, tá bom? Se der tempo, a gente vai citar os 8, se não, a gente vai deixar para as próximas vezes em outra mensagem, tá bom? De qualquer forma, no final da mensagem eu vou enviar para vocês via WhatsApp um resumo da exposição para os irmãos também durante a semana aí estudando e lendo aí também. Amém, queridos? Vamos ler o texto? Tiago, capítulo 1, versículo 18, não é? Nós vamos falar sobre, lá vai nos dizer que a gente precisa se alegrar no Senhor, né? Ou se alegrar mesmo em meio a dificuldades. Pastor, é difícil. Mas vamos ver o que o apóstolo Tiago está nos ensinando. Capítulo 1, versículo 1 ao 18, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem diversas tribulações ou diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento, de toda vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem
tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Isso aqui é muito sério, irmãos. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se, caso passe a viver em condição humilde. Olha que legal isso, irmãos. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, se esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Glória a Deus. Então, essa primeira parte desses versículos, eu queria ler com vocês essa orientação do apóstolo de Tiago. É para que eu e você perceba que a alegria que nós temos que ter é sim mediante as dificuldades. Há sim possibilidade de se alegrar em Cristo mesmo em adversidade. Claro que aqueles que observarem as Santas Escrituras, né? Aqueles que estiverem firmes em Cristo Jesus. E aqui não vai dar para falar texto por texto, versículo por versículo, porque é muita coisa. Mas o servo de Cristo Jesus, o discípulo de Jesus, nós devemos encarar as dificuldades com alegria, pois através dela ele poderá aproximar-se de Deus. Isso nos tornará mais perseverantes e maduros. Irmãos, não duvidemos de que as tribulações e as lutas nos fazem amadurecer. Não pense vocês que as lutas, as tristezas, as percas, isso nos enfraquece. Ou pelo menos não deveria. Pelo contrário, tudo que acontece é permissão de Deus. E Deus certamente quer que nós exerçamos uma fé em Cristo Jesus, uma fé verdadeira. E essa fé nos garante uma alegria incessante, uma alegria extraordinária através da palavra de Deus. Então, o primeiro princípio para vocês darem manutenção à vida cristã é se alegrar na dificuldade. Mas se alegre em Cristo. Talvez humanamente falando, nós não vamos conseguir. Mas eu não tenho dúvida de que certamente o Senhor colocará gozo de alegria no seu coração e nós certamente iremos continuar firmes em Cristo Jesus. O segundo princípio está lá no capítulo 1, versículo 19 ao 27. Vou pedir para alguém ler para mim, pode ser o pastor Zé, por favor. Enquanto ele abre ali o áudio, eu quero falar sobre o segundo princípio, que é praticar a palavra de Deus. É o segundo princípio para que você dê manutenção à sua vida cristã. Praticar a palavra. Versículo 19 ao 27, Zé, por favor. Meus amados irmãos,
Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra. Que lindo, né? Que isso, gente? Extraordinário essa palavra, irmãos. Por favor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, que extraordinário isso. Não dá para dar manutenção na vida cristã sem praticar aquilo que se ouviu. Porque quem plantou a palavra no seu coração não foi quem a ministrou, por exemplo. Não foi eu, não foi o pastor Zé, não foi qualquer pessoa que ministrou a palavra. Mas quem plantou e edificou, solidificou a palavra no seu coração foi Cristo, porque é dele a palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo. Não é? Então, irmãos, o cristão não deve ser hipócrita, ouvindo a palavra sem praticar. Não dá para buscar a Deus em momentos difíceis sem praticar a palavra de Deus. E aí nós vamos perceber que ele dá uma receita para nós, no último versículo. A verdadeira religião, não é isso, Zé? É aquela isso, que... Lê para mim, Zé. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Além de cuidar das viúvas, né, e dos órfãos nas suas dificuldades, a gente não pode também se deixar corromper pelo mundo. Exatamente, é justamente isso que eu ia dizer. Não dá para você também fazer a parte de ajudar as viúvas e deixar se corromper no mundo. Não dá. A Bíblia é bem clara, explícita. Aqui está o antídoto para as boas práticas da vida cristã. Não é? Não vou falar nem segredo, porque nós estamos lendo aqui agora. Está sendo revelado a nós a palavra de Deus. Então, meus irmãos, revistam desta palavra. Não deixem de praticar a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é santa e ela é eficaz. Amém, queridos? Esse é o segundo princípio para você dar manutenção à sua vida cristã em meio às dificuldades, tá bom? Terceiro princípio, quero pedir para a irmã Lourdes ler para mim do capítulo 2, versículo 1 ao 13. E nessas passagens nós vamos ver lá que o apóstolo Tiago nos orienta acerca, dizendo que não fazer diferença entre ricos e pobres, ou seja, dissensões ou diferenciações. O rico desfazendo do pobre, né? E às vezes o pobre julgando o rico, né? Claro que é mais comum o pobre se ensoberbecer, né, em cima do pobre, mas aqui vamos falar sobre esse contexto, sobre fazer dissensões, né? Vamos lá, capítulo 2, versículo 1 ao 13, por favor, Lourdes. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sandálias, vestimenta,
e atentardes para o que faz e veste preciosas, e lhe disseste, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseste ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do seu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumpristes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como os transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que digo, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como adventam ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Assim diz o Senhor. Assim diz as Escrituras. Então, irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Seja ela rico, seja ela pobre. A Bíblia condena isso. É interessante que quem já conhece, que já viu em algum lugar, o pastor fazendo acepção de pessoas, por exemplo, só porque o camarada dá um dízimo maior, ele dá uma atenção maior do que aquele que dá um dízimo menor. Isso é acepção de pessoas. E aqui o apóstolo Tiago está nos ensinando justamente isso. Ele condena a acepção de pessoas. Ele fala mais ainda, que para Deus não tem pecadinho, pecadão. Né? Acepção de pessoas ou matar alguém é pecado. É pecado. E todo mundo vai prestar juízo. Né? Vai ter que passar pelo juízo de Deus. Queridos, a igreja, a comunidade de Cristo, não deve ser ou não deve fazer acepção de pessoas. A igreja é lugar para todos, ricos e pobres, sem dissensões, sem diferenças, pois todos nós somos iguais para Deus. Então, a nossa comunidade de fé, a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, é uma igreja que segue esse princípio, que não tem dissensão de pessoa, não faz acepção ou separação de pessoas. Todos, seja rico, seja pobre, né? Seja leigos, seja mestres, seja quem for, todos ali são servos e servos de um Deus, de um Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então, esse terceiro princípio é a gente se colocar na posição do outro, é amar o outro como a si mesmo, não é? Então, não deixe de fazer o bem, faça, não é? Respeite a posição do outro. Claro que se o outro tem uma posição que talvez fere os princípios morais e espirituais da palavra e das Escrituras, rebata esse irmão. Pregue a palavra de Deus, mas com amor. Corrija esse irmão, mas com amor. Mas sem acepção de pessoas. Não é? Isso é importante a gente falar. E isso vai nos dar manutenção para uma vida cristã. Uma outra coisa, nesse mesmo tópico ainda, quantas pessoas se deixam se desviar do evangelho verdadeiro por conta do dinheiro? Quantas pessoas nessa pandemia estão desviadas? Estão afastadas de Deus porque o dinheiro ensoberbece o coração. Porque o dinheiro faz separação. Porque eu tenho e o outro não tem. Não é? Então tomemos cuidado com isso. Em nome de Jesus. Vamos lá. Quarto princípio.
praticar as boas obras. Eu quero convidar o irmão Alisson para ler comigo, do capítulo 2, versículo 14 ao 25. Tá? Aqui o apóstolo Tiago vai nos ensinar sobre praticar as boas obras. Tá? Capítulo 2 de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 25. Por favor, Alisson. Me ouvindo aí, direitinho? Não, sons também, né, irmãos? Ok. Só baixar um pouquinho esse som aqui. Vamos lá, capítulo 2. 14 ao 25, por favor, meu irmão. Tiago. Vou desligar. Tudo bem. 2, 14 ao 25. Tá dando a microfonezinha aí, varão. Meus irmãos, que aproveita se disser que tem fé e tiver as obras. Salvá-lo. E se o irmão ou a irmã tiverem falta de movimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aceitai-vos e fartai-vos, e eles não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostre a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vês que há um só Deus, às vezes bem. Também os demônios o bem estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem diz que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Então o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Rabi, a meretriz, não foi bem justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Até o 25. Tá sem áudio, pastor. Perfeito. Praticar as boas obras. É interessante que aqui o apóstolo Tiago nos fala o seguinte, que as boas obras não poderão nos salvar. José, Oi? não saiu nada. Saiu sim. Saiu o texto aí, Saiu sim. Tá. Então, aqui é interessante isso, irmãos. Há uma necessidade de manutenção da fé cristã, de executar, de exercer as boas obras. Mas com uma característica, essas boas obras não significa que você vai ser salvo por elas. Tá? É por isso que ele fala, mas serão salvos pelas obras? Agora, é uma junção, né, dessas duas coisas, a fé com as obras. Nós, como cristãos, nós precisamos e temos o dever de exercer as boas obras. E uma vez que nós exercemos as boas obras, é porque nós somos salvos. Uma vez salvo, sempre exercendo boas obras. Amém, meus irmãos? Então, a fé verdadeira deve ser acompanhada de boas obras. Solidariedade, amor. Alguém que diz que crê em Jesus mostrará evidências práticas da sua fé cristã. Queridos, nesses dias de dificuldades, nesses dias de isolamento social, nesses dias de grandes confusão religiosa, nesses dias de tão extremos
teologicamente falando, coisas extremas na internet, não é? É aquele que defende o racismo de forma errada, antibíblico, é aquele que aceita o pecado de forma tranquila. Ou seja, tudo isso não deve nos afastar de Deus, pelo contrário, deve nos aproximar de Deus através da fé e através das boas obras. Portanto, meus irmãos, eu quero convidar cada um de vocês que me ouve agora nessa sala, que vão me ouvir posteriormente, pratique as boas obras, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, já nos salvou. E por isso nós somos salvos, fomos escolhidos por Deus e podemos exercer a fé com as boas obras. Exerça as boas obras. Ame o seu irmão. Ajude o seu irmão. Perceba a aflição do seu irmão. Não é? Inclusive, exercer as boas obras aqui é você ensinar o irmão de que forma ele tem que lidar com essa pandemia. É você pegar o telefone e dizer, meu irmão, em nome de Jesus, sai dessa vida de pecado, meu irmão. Volta para Cristo, volta para as Escrituras. Você está praticando as boas obras. Eu convido você a exercer as boas obras em nome do Senhor, porque é mais um princípio para a manutenção da nossa vida cristã. Vamos lá, porque o tempo está acabando, só falta 7 minutos. Quinta, né, irmãos? Quinta obra, né? É quinto propósito aí, quinta característica de princípio para a nossa vida cristã. Capítulo 3, versículo 1 ao 18. Pode ser, deixa eu ver, Suelen, lê para mim, Su, por favor. 3, 1 ao 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Nós vamos falar agora, o apóstolo Tiago vai nos ensinar a falar sobre Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguir dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, e como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É algo que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de mesmo manancial? Água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte da água salgada e doce. Continua? Pode. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes a amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis em mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde
onde há inveja e espírito facioso, há aí perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Pois bem, meus irmãos. Aqui Tiago está falando o seguinte, que a língua é ferina, né? Meu Deus. Aqui a orientação é o seguinte, irmãos. Vamos frear a língua. Vamos observar as palavras que nós estamos falando. Ter cuidado com aquilo que nós estamos falando. Quantas vezes a gente murmura, né? Nós não somos gratos a Deus, nós murmuramos, reclamamos de tudo. Tá? Então tomem cuidado com a língua. Né? O Tiago falou um monte de coisa da língua aí, não vou falar, porque eu tinha um monte de coisa para falar, mas não vai dar tempo. Enfim, olha só. É difícil, irmãos. O que você fala é muito importante. O cristão, o discípulo, o servo de Jesus, não deve ser escravo das suas palavras. Reclamar de tudo, falar mal das pessoas, mentir para os outros, né? É pecado e não deve fazer parte da vida eterna. Então, tomemos cuidado com isso, irmãos. Eu sei que estamos passando dificuldades, dias difíceis, mas isso não é motivo de a gente reclamar. Não é? Pelo contrário, nós, os cristãos, que cremos na graça, no amor de Deus, permanecer fiéis, brandos, exercer as nossas falas com sabedoria. Amém? Então, vamos lá. Sexto princípio aí para você, para sua vida cristã, ser humilde, está lá do 4:1 ao 12. Deus rejeita o orgulhoso, é a fonte de todos os outros pecados. Fique atento e seja simples como Jesus. Sejam simples, meus irmãos, né? Exercite a humildade em Cristo Jesus, né? Seja puro, seja manso de coração. Eu tenho visto muitos crentes aí com falta de humildade. Quando a gente percebe que a gente errou e entende que a gente errou, isso é humildade. Peça perdão, busque perdão, não é? É importante isso. Capítulo 4, versículo 3 ao 17, que só falta 1 minuto. Submeter-se à vontade de Deus. Jesus mostrou isso quando disse: faça a sua vontade e não a minha. Submeter-se aos planos de Deus é um ato de extrema confiança em seu infinito amor. Meus irmãos, não duvide da soberania de Deus. Tá? Submetam à soberana vontade de Deus, porque Ele conhece e sabe de todas as coisas. E por último, amar e orar uns pelos outros. Você não pode ser um cristão sozinho. Precisamos uns dos outros. Exerça a comunhão, exerça a oração e exerça também a oração. Ame a si mesmo e uns aos outros, tá bom? Que em Cristo Jesus vos abençoe. Esses são os princípios para nortear a sua vida cristã. Nos vemos semana que vem, em nome de Jesus. Um abraço, povão. Deus abençoe. Amo vocês. Até domingo que vem, dia 30, presencialmente lá no templo. Dia 30, aniversário da igreja.